Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo. Mais uma vez, um grande prazer estar na sua companhia. Consulta ao doutor chega no horário marcado para te informar. Pois é, gente, o nosso tema de hoje vamos falar sobre DNPM. Você sabe o que é essa sigla? Essa sigla, gente, é a abreviação de desenvolvimento neuropsicomotor. Calma, esse palavrão aí causa até na gente uma sensação de estranhamento, parece algo difícil, mas isso nada mais é do que o nosso processo de desenvolvimento a partir do momento que a gente nasce. Pois é, qual que é a importância da gente falar sobre isso? A importância, ela é total. Por quê? Porque assim a gente consegue entender um pouquinho sobre o processo de uma pessoinha quando ela nasce, de que forma que a gente consegue trazer estímulos, ajudá-la a se desenvolver ao longo da vida e, inclusive, perceber atrasos, perceber distúrbios e quando, como e onde buscar ajuda, ok? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. E, gente, se você conhece alguém a quem esse tema possa interessar, nós estamos em transmissão ao vivo pelo nosso site www.hittv.com.br. Então, corre lá e manda o nosso link de transmissão para essa pessoa que você considera que o tema será interessante, combinado? E como você sabe, Consulta ao Doutor é feito para você e também por você. Então, estamos com o nosso canal de comunicação aberto para receber o seu relato, a sua história, a sua dúvida sobre este tema. Manda sua mensagem para a gente no 0 Operadora 11 3337 5886. E estamos também com interação no nosso Instagram, no Consulta ao Doutor. Temos uma enquete aguardando pela sua resposta. Diretor, coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Sobre excesso de telas no desenvolvimento infantil, na sua opinião, gera problemas de atenção, leva a atraso no desenvolvimento motor ou dificulta o desenvolvimento social e a comunicação, ou, na sua opinião, afeta aí a qualidade de sono das nossas crianças. Então, entra lá e não deixe de participar. Então, para a gente começar a falar sobre o tema, sobre DNPM, eu apresento a vocês, estamos aqui com a psicóloga Ellen Tavares. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, um prazer. Prazer estar aqui. Sua disponibilidade de vir até aqui conversar com a gente. E conversamos também, gente, com o neuropediatra, Dr. Ciro Matsui. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Dani. Boa tarde a todos. Gente, vamos lá. Vamos nos ajudar a entender o que é DNPM, qual que é a importância do desenvolvimento neuropsicomotor para as nossas crianças. Legal, Dani. É um tema super importante, né? Então, o desenvolvimento neuropsicomotor são as habilidades que a criança vai adquirindo a partir do seu crescimento. Então, o bebê, quando nasce, né, o ser humano, ele é bastante maturo do ponto de vista neurológico, né? A gente fala, né, os cientistas sempre falam que boa parte do amadurecimento do cérebro, do sistema nervoso central, se dá fora do útero. Né? Uma cena clássica é a gente vê, por exemplo, uma vaquinha, um bezerro, um cavalo nascendo e já nascem andando. O homem, né, o ser humano, demora aproximadamente 1 ano para começar a andar. Então, esse amadurecimento, esse processo e a aquisição de habilidades, não só nesse primeiro momento, na primeira infância, do primeiro e do segundo ano de vida, mas hoje a gente já sabe que esse processo de amadurecimento do cérebro, ele vai ocorrer para o resto da vida, mas especialmente até a adolescência, por volta dos 18 a 21 anos, todas as etapas e essas novas aquisições é o que a gente chama do desenvolvimento neuropsicomotor, que é, sem dúvida, uma das coisas mais importantes quando a gente fala de crianças, de desenvolvimento, e é uma das coisas mais importantes para nós, profissionais de saúde, equipe de saúde, observarmos, né, durante o desenvolvimento, durante a puericultura, que é o cuidado com a criança. Então, é claro, né, a criança vai ao médico, vai ao pediatra, ao médico de família, e sempre as mães se preocupam se está crescendo, se está ganhando peso, se está ganhando altura, a carteira de vacina tem que ser sempre atualizada. São coisas extremamente importantes no cuidado da criança, mas é uma etapa fundamental também de toda a avaliação, de todo o acompanhamento das crianças, a avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor, né, que é a parte mais importante, que é justamente saber se a criança está se desenvolvendo adequadamente do ponto de vista das aquisições de habilidades. Isso inclui uma série de habilidades, então as habilidades motoras, né? Então se a criança está conseguindo se desenvolver em relação a alguns marcos, né, habilidades motoras, se relacionar à linguagem, ao desenvolvimento da linguagem,
mas isso envolve uma série de outros domínios, como, por exemplo, né, no vídeo que nós vimos da criança de 2 aninhos andando no skate, a coordenação motora fina, a coordenação grossa, o desenvolvimento psíquico dessa criança. O equilíbrio, a segurança. Exatamente, o desenvolvimento social. Então, o desenvolvimento neuropsicomotor, na verdade, é um ponto que reúne uma série de domínios que vão dizer respeito a esse processo de desenvolvimento e o crescimento da criança. E quando a gente traz o olhar da psicologia, como que a gente interpreta esse desenvolvimento neuropsicomotor em crianças tão pequenininhas, em bebezinhos? Tão bebês, né? Tão pequenos. Muitas pessoas hoje procuram os consultórios, cada vez mais a procura no consultório de crianças pequenininhas. Então, geralmente chegam ali pra gente com 2 aninhos, já aconteceu. Então, assim, de chegar com 2 aninhos de idade e esse pai ter percebido, essa mãe ter notado que essa criança não se desenvolveu como as crianças da idade dele. Então, assim, tem uma série de habilidades, como o doutor falou, que englobam isso. Uma das coisas que a gente percebe no consultório é a interação dessa criança. Se ela percebe o outro. Então, se ela não tem condições de perceber o outro, o olhar para o outro, perceber quando o outro sai, quando o outro volta, geralmente é a mãe, que é o primeiro contato desse bebezinho, o mundo dessa criança é a mãe, ele demora para se desligar desse vínculo materno. Então, muitas vezes a mãe fala, ele não percebe que eu estou, ou ele não percebe. Então, assim, ele não sente a minha presença, ou ele sente, ele entende que, por exemplo, mesmo que ele seja um bebê que seja amamentado, ele vai pela sucção natural, que nós todos nascemos com ela. Então, assim, a partir do momento que esse bebê ele é alimentado, amamentado por essa mãe, que tem aquela troca que a gente fala, aquela troca de olhares que é divina, né? Sempre falo isso, mas a partir daí, quais são os desenvolvimentos dessa criança? O que essa criança precisa fazer e perceber para a gente notar aí uma diferença psíquica? Porque existe uma grande mudança psíquica no bebê de 0 a 2 anos. Porque ele começa a perceber não só a mãe, ele começa a perceber que há outras pessoas e outros elementos ali. E muitas vezes ele não responde. A gente viu o bebezinho de 2 aninhos andando de skate. Geralmente, um bebê de 2 aninhos, ele já está com a fala extremamente desenvolvida. Ele sabe dizer não, ele sabe dizer sim, ele consegue ouvir de longe quando a mãe chega, o bebezinho de 2 anos, porque é um bebê ainda. Então, assim, quando a gente percebe, quando esse pai nota que essa criança, ela não consegue corresponder até mesmo aos mínimos estímulos que ele tem em casa, aí é o momento onde eles procuram ajuda psicológica. Então, antes de mais nada, é importante a gente frisar aqui o quanto é importante, claro, a percepção dos pais nesse contexto. Os pais precisam estar muito bem alinhados, observando seus filhos, muito atentos, correto? Muito atentos, muito atentos. Eu estava pensando nisso, o doutor falou agora, né, que a gente se preocupa com carteirinha de vacinação. Se a criança está crescendo, se a criança engordou, a maior preocupação das pessoas antes é se a criança estava gordinha. Hoje, a nossa preocupação maior é se essa criança está se desenvolvendo psiquicamente, adequadamente, no tempo dela. Sem atrasos e sem coisas que sejam anormais. É óbvio que algumas crianças são acima da média. Uma criança de 2 anos andando de skate... É incrível. Um menininho de 3 anos tocando bateria sem ninguém ter ensinado, também é incrível. Ou tocando um teclado, são aí habilidades que a criança acaba adquirindo. Muitas vezes porque foi motivado, muitas vezes porque já nasceu, com ele já é intrínseco. Mas é importante a gente perceber como pai e mãe, como cuidador, quem está de olho nessa criança, como essa criança está desenvolvendo, sabe? Como que ela corresponde ao olhar, como que ela ouve e se comunica com você, como que ela faz para fazer-se percebida e notada ali. Se você percebe que a criança está muito afastadinha, muito quieta, é importante investigar. E, gente, vocês estavam falando aqui sobre a importância do desenvolvimento e das fases. Queria que vocês explicassem, então, para a gente sobre os marcos do desenvolvimento e quais são as evoluções esperadas, gente, para cada fase. Sim. Perfeito. É muito interessante, né, Dani, falar que a avaliação do desenvolvimento ela é muito acessível aos pais. E como a gente estava comentando, os pais são extremamente importantes também para acompanhar o desenvolvimento, não só a equipe de saúde ou mesmo a escola, os professores, mas os pais têm que estar atentos e tomar uma atenção para isso.
E é legal dizer que, por exemplo, a carteirinha de vacinação que se recebe no SUS, ela não só vem com a carteirinha de vacina, mas é um pequeno livrinho, né? Que vai falar sobre várias coisas da saúde e do desenvolvimento da criança. Então, os marcos do desenvolvimento infantil, eles estão ali nessa carteirinha de maneira bem acessível. Então, assim, o pai, a mãe que ficaram na dúvida se o seu bebê está fazendo ou não alguma coisa no tempo certo, se está atrasadinho, principalmente, que é a grande preocupação sempre, ali é uma boa fonte, uma fonte bem confiável para pesquisar se há algum problema em relação ao crescimento. Mas de modo geral, né? Porque são vários os marcos, né? Várias as habilidades que podem ser observadas ao longo do tempo. Mas de modo geral, né? Algumas coisas que a gente gosta de falar para fixar. Né? Então, marcos simples e em momentos assim cruciais do desenvolvimento. Então, do ponto de vista motor, né? Então, aquisição de habilidades motoras, que no primeiro ano de vida é a maior preocupação. Né? Então, alguns marcos, 0, 3, 6, 9 e 1 ano, por exemplo, meses e 12 meses, 1 ano. Né? Então, por exemplo, com 3 meses de idade, o bebê ele já precisa começar ou estar com um pescocinho firme. Então, ele já não é mais tão molinho como a gente vê um recém-nascido. A gente já espera que ele esteja um pouquinho firme, que quando colocado, por exemplo, de bruço, que consiga erguer o pescocinho. Então, a primeira coisa que a gente nota em relação ao desenvolvimento do que a gente chama do eixo, né, do corpo, é ele começar a ficar durinho. Mexer os bracinhos, mexer as perninhas de maneira simétrica e ativa, né? Depois, né, nesse meio tempo até os 6 meses, a criança vai começar a rolar para os lados, né, um momento de alerta, inclusive, né, para nenhum papai nem uma mamãe deixar o bebê cair da cama. Muitas vezes descobre no momento que deixa ali sozinho e rola. Mas aos 6 meses é super importante observar se a criança já está começando a sentar. Então, é esperado que ela esteja sentando com apoio, né, com a ajuda das mãozinhas, ou sentando sem apoio. Ali, e já rolando bem nesse período. Entre 6 meses e 9 meses, a criança ela vai começar a ficar mais firminha nas pernas. Então, é o momento em que ela vai começar a ficar de pezinho com apoio no berço, na beira do sofá, segurada pelos pais. É o momento que a criança vai começar a engatinhar também. Eles já se arriscam mais nas acrobacias. Já se arriscam mais, é um momento bem importante também para ficarmos atentos para evitar acidentes domésticos, né? Então, a criança esbarrar em algo, se machucar, cair de algum lugar, então é super importante. E com 1 ano de idade, do ponto de vista motor, o grande marco ali importante é o andar, né, que é o que todo mundo espera e, sem dúvida, é um dos marcos mais importantes ao longo do desenvolvimento da criança. Então, até 1 ano são os momentos mais importantes. Depois disso, a gente vai ver um aprimoramento nessas habilidades. Então, a criança, primeiro, né, a gente vê aquele bebezinho que começa a andar, anda desengonçadinho, né, anda com um certo desequilíbrio, com as perninhas afastadas, e logo depois a criança vai começar a andar de maneira mais firme, vai começar a correr, depois começa a pular, escalar as coisas. Então, é um refinamento, então, dessas habilidades. A parte, então, do desenvolvimento motor até o 1º ano, sem dúvida, é o mais importante. Depois, ao desenvolvimento que a gente precisa prestar bastante atenção da fala. Então, o bebê, ele vai sorrir, ele vai fazer aqueles barulhinhos de bebê, né, os balbucios. Depois, ele vai começar a repetir as sílabas por volta de 8, 9 meses. Então, dadá, babá, né? E por volta de 10 meses, 1 aninho, vai sair o mamá, vai sair o papá. Vão sair as primeiras palavrinhas que são repetição das sílabas, que vão ganhar depois o sentido de palavras. O mamá pode ser o mamá tanto do amamentamento, que a mamãe sempre converte, mãe, né? Exatamente. E o papá também, né? Vai virar ou papá de comida ou papá de papai depois. Então, a gente tem esses marcos importantes na linguagem. E todo o desenvolvimento social, né? Como a doutora Ellen pode comentar aqui, que hoje a gente precisa prestar muita atenção. Qual é a grande atenção que a gente precisa prestar com relação a esse desenvolvimento social? Porque a todo momento ele está ali dando indícios de milhares de coisas que podem estar acontecendo com ele ou precisando de maior atenção. É verdade. De acordo com a psicologia, o bebê ele também passa por algumas fases que são cruciais, né? Então, assim, e durante todo esse processo, desde o nascimento do bebê, o bebê ele já te dá alguns sinais se algo não está de acordo. Então, por exemplo, do 0 aos 2 anos, a gente fala que é o período pré-operatório ali, que é um período pré
de ensaio. Eu falo que é um ensaio. E ali, quando o bebê está ali de 0 a 3, 4 meses, ele já tem condições de segurar alguma coisinha, né? Então, você dá alguma coisinha na mão, ele segura, ele percebe se tem alguma coisa no bercinho, ele já observa se tem, né? Ele tem vontade de se mexer e de pegar. Tem muito estímulo hoje em dia que é legal de colocar nos pezinhos dos bebês para eles mexerem. E aí, depois dos 2 aos 8 anos, é aí. Porque nesse momento, esse bebê, antes mesmo dele ir para a escola, alguns vão bem cedo, né? Mas esses bebês que nós estamos falando aqui, dessas crianças que ainda não foram para o colégio, que a gente percebe que, por exemplo, ele não consegue segurar algo que você deixa. O bebê tem 2 anos, e aí você dá uma coisinha leve para ele segurar, alguma coisa que faça um barulho, e esse bebê não consegue segurar, é um sinal de alerta. Ah, se esse bebê, você chama esse bebê, a mãe, o pai, as pessoas, se ele não estranha ninguém, tem alguma coisa diferente. Porque o bebê, ele tem uma tendência a interagir, porque é um período de descoberta. Então, ele quer mexer, ele vai ficar aqui nesse estúdio, ele vai querer passar por explorar tudo. 2 aninhos, ele não fica parado. Imagina essa criança com o skate, o quanto que ele ia querer explorar esse lugar. Então, assim, se essa criança ela não tem o interesse pelo mundo exterior, se o interesse dele às vezes é só a mãe, ou às vezes nem a mãe, é um sinal de alerta, porque as habilidades sociais, elas são desenvolvidas antes dessa criança ir para a escola, dentro de casa, com a nossa família. Ali a gente já se desenvolve socialmente. Então, assim, se ele não estranha as pessoas, a presença de pessoas desconhecidas, se ele não reconhece a mãe ou o pai, se ele não interage com a família, é importante a gente perceber que tem algo errado. Ali o sinalzinho de alerta. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais, gente, sobre os estímulos e quais são as importâncias deles, ok? Mas já que a gente tocou um pouquinho nesse assunto, eu gostaria de entender a importância da brincadeira no desenvolvimento neuropsicomotor das crianças agora, gente, no nosso bate-papo online. Apresento a vocês, gente, a fisioterapeuta infantil Daphne Herrero. Seja muito bem-vinda. Ela é mais conhecida como Doutora Brincadeira. Olá, Dani. É um prazer estar aqui com vocês hoje, viu? A gente que agradece. Seja muito bem-vinda aqui no nosso bate-papo, viu? Porque você só vem a contribuir aqui com a gente para a gente entender um pouquinho sobre esses desafios. E antes de mais nada, você tem um trabalho muito bacana, muito necessário aqui no mundo. E eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre o seu trabalho para o desenvolvimento das crianças com síndrome de Down. Perfeito. Muito obrigada pelo carinho com o meu trabalho. É um trabalho no qual eu acredito muito que faz realmente com que a gente tenha o máximo de potencialidade, de oportunidade para os nossos pequenos, que é através da brincadeira. Quando a gente coloca, né, que os pilares do desenvolvimento, eles são sensorial, motor, cognitivo e social, a gente consegue integrar de maneira mais completa e lúdica através do brincar. Então, a estratégia mais potente que a gente tem para os 4 pilares do desenvolvimento é a brincadeira. Com as crianças com T21, a gente tem, às vezes, algumas características. Então, por exemplo, tem algum atraso na fala, né? Eu estava vendo os doutores falando sobre a importância dessa comunicação, a importância da interação com os seus pares, com a sua família. A gente tem também algumas questões motoras, né? Então, igual o doutor Ciro falou, a gente tem alguns sinais de alerta que vão seguindo o que é esperado para o desenvolvimento motor. Então, às vezes, se há um atraso no sentar, se há um atraso no engatinhar, esse atraso motor pode trazer também algumas consequências em relação ao desenvolvimento cognitivo. Porque imagina, uma criança que já tem uma possibilidade de se deslocar, de se locomover, também vai ter muitas oportunidades sociais, cognitivas, sensoriais. Então, quando a gente tem um atraso motor, na verdade, a gente tem um impacto nos outros pilares. As crianças com T21, elas são muito vulneráveis ao que a gente tem de oportunidade no ambiente. Apesar de ser um diagnóstico genético, a gente tem tido cada vez mais avanço na ciência de que o que tem de mais importante para o desenvolvimento dos pequenos é um ambiente enriquecido de estímulos. Então, conforme a gente vai dando oportunidade para os pequenos, eles vão realmente florescendo nas suas oportunidades, nas suas habilidades.
Queria que você pontuasse mais para a gente sobre as características de uma criança com síndrome de Down e de que forma a fisioterapia pode auxiliá-las no desenvolvimento. Perfeito. As características, acredito que tem uma característica que é bem marcante, né? E que os pais vêm, às vezes, bastante com essa preocupação, que é em relação ao tônus. O tônus é como se fosse uma prontidão do músculo para a gente poder conseguir alcançar algo, para a gente conseguir fazer movimentos dissociados, coordenados, com velocidade. Então, toda essa possibilidade motora, essa habilidade motora, ela pode ser estimulada na fisioterapia. E como eu falei no início, quando a gente tem uma possibilidade motora, a gente tem um impacto positivo nos outros pilares do desenvolvimento. Se a gente tem um atraso motor, a gente também tem impacto de uma maneira negativa. Se a gente tem uma estimulação, às vezes até quando o bebê é muito pequenininho, a gente não fala nem em estimulação, a gente fala em nutrição, porque a gente está nutrindo esse desenvolvimento. A gente também vai ter um impacto positivo nessas habilidades socioemocionais, cognitivas e sensoriais. Doutora, a gente já percebeu aqui que você defende a importância da brincadeira como um recurso, certo? E aí eu queria que você explicasse para a gente como que você fez essa descoberta. Ah, que legal. Você sabe que eu estava, na verdade, quase saindo da infância. Eu tinha 12 anos de idade, eu estava entrando, né, na pré-adolescência, e aí a minha mãe falou assim, olha, é legal que você goste de fazer alguma coisa nesse período e tal. E aí eu fui ser auxiliar de sala na escolinha que eu tinha estudado quando eu era pequena. Então, na verdade, acho que eu não saí da infância, porque eu estava saindo da infância, eu voltei na infância para ser auxiliar de sala. Que Isso legal. foi há quase 30 anos atrás, né? Eu tô com 41, foi na verdade já lá, 30 anos atrás. E aí eu tive a oportunidade de reviver a infância observando a infância. E eu acho que isso, na verdade, me encantou, tanto na adolescência quanto na minha fase adulta, quando eu pude, do terceiro colegial, né? Quando a gente faz aquelas visitas em universidades para saber o que você quer ser quando crescer. Eu sabia que eu queria trabalhar com criança. E aí eu entrei numa universidade para poder fazer a visita, para saber em qual curso e tal que eu queria ir, que eu queria me matricular. E eu entrei naquele ginásio de fisioterapia e vi um monte de criança deitada, com pessoas puxando o braço, puxando a perna e tal. E eu falava assim, gente, mas não é divertido, não é lúdico, né? E eu queria brincar com todas as crianças. Eu queria ter essa oportunidade de poder levar a brincadeira para todas as crianças. Conheci também, durante a universidade, a Rede Brincar, que é uma ONG que existe em mais de 60 países, ela é chamada IPA, que é International Play Association, que é uma associação que advoga pelo direito de brincar. E aí a gente traz justamente, né, nessa proteção ao direito de brincar, a proteção também à criança estar ali, né, com a possibilidade de ter todas esses pilares do desenvolvimento à disposição dela através da brincadeira. Dani, eu até separei aqui, ó, para vocês terem uma noção da diferença. Um estudo super bacana que foi feito, ó, do cérebro da criança que brinca. Opa, peraí, aqui, da brinca, e aqui o que a criança não brinca. Então, quando a gente fica paradinho, que a gente fala assim, a criança que está na frente da tela, a criança que está no bebê conforto muito tempo, é legal que venha na nossa cabeça essa imagem, porque essa é uma imagem real de uma criança que não está em movimento. E essa daqui é uma criança com 20 minutos de movimentação. Quantas áreas cerebrais a gente tem uma ativação. Exatamente. Eu estou chocada com essa imagem, gente. Essa imagem diz muito. Muito legal, né? Bacana, muito interessante. E, doutora, a gente entrou um pouquinho na sua rede social, no seu Instagram, e a gente pegou alguns vídeos que gostaríamos de compartilhar com quem nos assiste, para que você pudesse explicar um pouco para a gente qual que era a condição daquela criança, qual foi o estímulo que foi dado a ela e qual foi o retorno que você obteve. Só para a gente conseguir entender a dimensão do poder da brincadeira que você traz para a gente aqui hoje. Perfeito. Olha só. Queria que você comentasse sobre essa imagem.
Claro, é uma pequena, ela tem o diagnóstico de paralisia cerebral. A gente estava fazendo aí uma entrada já no consultório e ela na verdade estava escolhendo do que ela queria brincar. Então aqui ela estava escrevendo já uma lista, ela escreve as letras, ela vai me trazendo quais são também as curiosidades dela durante a semana para que a gente traga estratégias e ela consiga colocar ali de uma maneira realmente efetiva o que ela estava querendo às vezes fazer na escola, fazer em casa. E a partir daí eu converso com os professores, converso com os pais e a gente consegue replicar isso nos ambientes de convivência. Ela gosta até de fazer esteira, olha que interessante, né? É uma curiosidade dos pequenos. A partir dos 9 meses de idade, a gente pode vivenciar a troca de passos na esteira. E essa pequena, ela gosta. E ela fala assim, põe rápido porque eu quero suar. Eu acho tão bonitinho, sabe? Ela acha super interessante, fitness. né? Que bacana. Aqui ela tinha feito um labirinto, né? Então ela estava entrando ali num espaço pequeno, então ela tinha que calcular, e vocês viram que ela estava com uma lanterna. Então, às vezes, a gente fala, poxa, essa criança está com o foco um pouquinho diminuído, uma brincadeira de uma lanterna, uma luneta feita com papel sulfite, com o rolinho do papel higiênico, já pode ser super interessante para focar. E aqui ela estava indo com a lanterna fazendo uma caça ao tesouro. Olha só, ela foi Tudo é interessante. super estimulada. Foi muito fofo. E ela foi escolhendo, né? Então a brincadeira, ela também desenvolve muito a autonomia da criança. Porque às vezes a gente pode falar assim, não, mas eu falo para a criança pegar a bola, acertar na cesta. E às vezes isso é uma atividade dirigida. Será que a gente perguntou para essa criança se ele quer brincar de bola, né? Aqui, olha, é um pequenininho de 2 anos, também tem o diagnóstico de paralisia cerebral. E a gente estava aqui cantando uma música da loja do Mestre André. E aí falava, loja do Mestre André, que eu comprei um tamborzinho. E aí ele batia, olha que legal, né? Então ele ia com a mão e batia no tamborzinho, né? Igual ele estava escutando na música. Aqui eu brinquei de achou com ele, daí achou, e daí eu fiz a surpresa. Ele ama andar de patinete, né? Eu vi que vocês estavam falando de skate, olha que legal, né? O patinete é super interessante, porque a criança fica com as 2 mãos apoiadas e mantém uma postura. E a gente vai auxiliando ali com o balanço para que ele consiga ficar mais tempo de pezinho. Ele Olha, também doutora, adora livros. achei demais todos esses avanços que você trouxe para a gente, suas formas de abordagem. Realmente é um trabalho muito maravilhoso. Gostaria de agradecer demais esse bate-papo. Passar, inclusive, as redes sociais para quem ainda não te conhece, gente. Não perca a oportunidade de conhecê-la. O Instagram dela, Doutora Brincadeira, tudo por extenso, dessa forma que aparece aí escrito na sua tela. Eu vou levantar agora para dar um recadinho, mas antes eu gostaria, doutora, de te fazer uma última pergunta. Já deixo meu beijo para você. Agradeço demais ter te conhecido. Um trabalho muito bacana, um trabalho essencial. E antes de mais nada, eu queria te deixar com uma última pergunta. Eu queria que você deixasse um recadinho para os papais e mamães de crianças com necessidades especiais, que você trouxesse um recado para eles de que é sim possível, não é? E que o seu superpoder, que é a brincadeira, pode ter aí grandes avanços e pode exercer um grande diferencial na vida desses pequenos, não é? Exatamente. O brincar, a gente às vezes fala, né, que a criança, ela tá passando tempo, ela tá se distraindo brincando, mas na verdade o brincar, ele é o viver da criança. Para a gente poder viver da nossa maneira mais plena, a gente pode fazer dessa maneira através da brincadeira. E só para a gente ter uma noção do quão isso é potente para o nosso aprendizado, a brincadeira pode dar para a gente uma potência de 40 vezes de memória. Imagina que para a gente aprender um movimento, às vezes a gente precisa fazer esse movimento 400 vezes. Mas, se a gente fizer esse movimento brincando, a gente precisa fazer só 10. Esse é um dado de ciência, esse é um dado que é realmente efetivo, mas principalmente afetivo. A brincadeira não é só para a gente ter um motor, para a gente ter um cognitivo, para a gente ter o social e o sensorial, mas é para a gente ser. Quando a gente brinca com o outro, a gente valida o outro como sujeito. A gente brincar é a gente tornar possível, é a gente realmente trazer que o mais importante é ficar memorável. O que é divertido é memorável. E para você que está gostando do nosso bate-papo, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais Consulta ao Doutor.
Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta com muito mais bate-papo, com muito mais assunto para você que chegou agora. Estamos falando sobre desenvolvimento neuropsicomotor. Se você conhece alguém a quem esse tema possa interessar, não esqueça de compartilhar o nosso link de transmissão. Nós estamos ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Te lembro que nós estamos aqui, gente, aguardando a sua participação, a sua pergunta, porque você faz parte desse bate-papo, sim. Então, mande a sua mensagem para o 0 Operadora 11 3337 5886. Estamos nos minutos finais da nossa enquete que acontece lá no nosso Instagram, no Consulta ao Doutor. Então, eu sei que você deve estar aí com o seu celular ou na mão ou muito perto de você. Entra lá e participa. Doutor, diretor, coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Sobre o excesso de telas no desenvolvimento infantil, na sua opinião, gera problemas de atenção, leva a atraso no desenvolvimento motor, dificulta o desenvolvimento social e a comunicação ou, na sua opinião, afeta a qualidade do sono? Estamos aguardando a sua participação. Pessoal, estamos aqui batendo um papo com o neuropediatra Ciro Matsui e também com a psicóloga Ellen Tavares. Para você que chegou agora, apresento a vocês os nossos doutores. E antes de mais nada, hoje, dia 27 de agosto, gente, é o dia do psicólogo. Então, não deixaríamos, é claro, de homenagear os profissionais como a Ellen, que dedicam aí a vida em ajudar as pessoas, que batalham aí em prol da saúde mental por um mundo, claro, muito melhor. Eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho do porquê da sua escolha, doutora. Quando foi que você decidiu aí, conta pra gente, ser psicóloga? Eu acho que eu fui escolhida, né? Essa profissão me escolheu. Porque na época em que eu fui prestar o vestibular, eu lembro que uma época tão complicada, tão difícil, e aí eu precisava escolher uma profissão. Foi isso. Eu preciso ter uma profissão e eu sempre muito habilidosa com pessoas e tudo mais, mas eu não sabia que eu teria esse caminho e essa jornada. Então, quando eu decidi prestar o vestibular, eu falei, já sei, vou tentar para duas áreas. Então, eu vou tentar letras e psicologia. Aquela que eu me saí melhor, a melhor nota eu vou. E eu meio que deixei ao acaso. E aí aconteceu de passar super bem em psicologia, assim, uma diferença gritante de letras. E aí eu comentava em casa, eu queria trabalhar com RH, mas eu nem sabia o que era. Olha só. Falei, eu quero trabalhar com RH, para trabalhar com pessoas, porque recursos humanos deve ser uma coisa interessante. E aí, tanto que eu tenho muita experiência mesmo em RH, né? Mas no decorrer do processo em que você faz a faculdade, ali você percebe se você nasceu para aquilo mesmo. Sim. Porque no próprio ambiente da faculdade, você se depara com situações que dizem muito a teu respeito, falam com você, com a sua infância, com a sua história de vida, com a sua família. Em sala de aula, você começa a lembrar e você começa a identificar. Eu sou assim. Minha mãe é assim. Antes de mais nada, você é paciente. Exatamente. Então, porque aí a gente vai descobrindo que a gente procurou também essa profissão, porque tem uma série de coisas que a gente precisa consertar dentro de nós e fazer. Ontem mesmo eu falei numa das sessões que eu fiz, ou hoje de manhã, não sei, que eu falei, olha, entre outras coisas, a terapia é a gente se reconciliar com a gente mesmo. Olha, isso é então, assim, nunca ninguém tinha me dito isso. Foi uma descoberta que eu fiz sozinha. É você se reconciliar com você mesma e olhar para a sua história e falar assim, bom, o que eu vou fazer com a minha história? Eu escolho viver a minha história sempre sofrendo pelo que aconteceu de ruim, ou eu vou pegar toda essa bagagem que eu tenho de vida e vou usar para cuidar de pessoas. E aí, no momento em que eu me deparei com a clínica, eu descobri outra coisa, que o ser psicólogo não é uma profissão. É uma vocação. Definitivamente, você tem que ter nascido para lidar com as demandas que aparecem no teu consultório. Que são demandas diversas, né? Então, assim, quando eu escolhi, eu não tinha noção. Ou quando eu fui escolhida, eu não tinha noção da imensidão de coisas que eu me depararia no decorrer da minha vida. E aí, agora, hoje, olhando para a minha história, para a minha profissão, trabalhando na clínica, cuidando de pessoas, eu falo, uau, eu fui muito bem escolhida mesmo, porque de fato eu nasci para isso. Então, muitas vezes eu tô falando, ontem mesmo eu falei para um paciente, eu falei, Gui, eu sou boa mesmo, hein? Falei para ele falou, nossa, você tá demais hoje, só porque amanhã é dia do psicólogo. Porque, na verdade, quando você se encontra naquilo, você percebe que aquilo ali é sua vocação, não é um fardo, não é um peso.
você tem amor. E aí as pessoas te reconhecem como essa pessoa da vocação. E aí você não é a Ellen sua amiga, Ellen sua filha. Não, você é a Ellen psicóloga, né? Então, assim, as pessoas, os lugares te reconhecem. As pessoas te falam, Ellen, sabe aquela que é psicóloga? Então, assim, você não conhece a Ellen? Não, a Ellen que é psicóloga, porque na verdade isso nasceu com o indivíduo. Mesmo no meu caso, que foi uma escolha inconsciente, aconteceu de uma maneira onde eu não percebi, eu não tive controle daquilo, foi muito bem feito tudo, sabe? Foi um caminho muito bem trilhado, porque hoje eu vejo o quanto foi necessária essa escolha para a minha vida. E a gente que agradece, viu? Porque a nossa vida não seria nada sem esses profissionais. A gente deixa aqui a nossa homenagem, o nosso agradecimento, viu? Eu que agradeço. E muito obrigada por você compartilhar um pouquinho da sua história, contar aí pra gente, né? Ellen, não foi ela quem escolheu, ela foi escolhida e ele aqui de cima sabe muito bem o que está fazendo. Verdade. E agora, gente, voltando então para o nosso bate-papo sobre o desenvolvimento neuropsicomotor, a gente começou um pouquinho a falar no primeiro bloco sobre os sinais. E eu gostaria agora, doutor Ciro, que você trouxesse pra gente um pouquinho sobre quais são os problemas que existem, que os papais precisam ficar atentos e a forma de identificá-los. Perfeito. Só antes de te responder, parabéns, doutora Ellen, Obrigada, pelo doutor. dia do psicólogo, da psicóloga, né? Bom, vamos lá. Como que a gente identifica? Então, o mais importante da gente acompanhar o desenvolvimento é justamente saber quando tem algo alterado, algo diferente, né? E hoje a gente precisa prestar muita atenção. Tem uma coisa que os pediatras até costumavam falar, que a gente fica um pouco arrepiado de cabelo em pé, né, Dani? Então, que cada criança tem o seu tempo. Essa frase, ela é muito usada, assim, para, de fato, que uma criança vai fazer as coisas em idades diferentes, mas ela é muito utilizada para justificar possíveis atrasos, né? Entendi. Então, um pai e uma mãe sabem que o seu filho tem alguma coisa diferente. Por mais que seja um pai e uma mãe de primeira viagem, há dados e estudos que falam de que a sensibilidade, ou seja, quando o pai e uma mãe têm uma suspeita, tá percebendo algo diferente no desenvolvimento, de que 70% das vezes existe realmente alguma alteração do desenvolvimento do seu filho e da sua filha. Então, intuitivamente, a gente consegue perceber, mas é claro que é muito importante os pais prestarem atenção. Então, por exemplo, a gente pode observar algumas coisas. Como eu tinha comentado a respeito do desenvolvimento motor, que a gente pode, no primeiro ano de vida, mais ou menos separar o que a criança faz nos 3 meses, nos 6 meses, nos 9 meses em 1 ano. Quando, por exemplo, é importante lembrar que o desenvolvimento é um processo, né? Então, eu sempre brinco, às vezes, quando dando aula para os pediatras, para os neuropediatras, com 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4, por exemplo, a criança ainda não está andando. A criança está atrasada? Sim ou não? Depende, na verdade, porque é um processo. Então, se por exemplo, a criança está com 1 ano e 2, 1 ano e 3, não está andando sozinha, mas já está dando a mãozinha, dando uma mãozinha e está andando com uma mãozinha apoiada, provavelmente com algum estímulo a mais ela já vai conseguir andar sozinha em pouco tempo. Agora, é muito diferente da gente falar, a criança de 1 ano não está andando e sequer está ficando de pé com apoio no bercinho. Então, é muito importante olhar o que essa criança está fazendo antes. Então, com 1 ano não está andando, mas sequer está sentando, não está nem engatinhando, provavelmente essa criança está atrasada. Mas eu dividiria da seguinte maneira: se, por exemplo, com 3 meses a criança tem que segurar o pescocinho e ainda não segura, já é um sinal de atraso. Com 6 ela tem que sentar. Então chegou com 6, ela não está sentando e nem sequer segura o pescoço, é um problema. Com 1 ano, ela não está andando, não começou, mas nem sequer ela começou a engatinhar ou ficar de pé com apoio, é um problema. Então é um sinal de alerta. A mesma coisa para o desenvolvimento da linguagem, né? E hoje isso nos preocupa muito, né? Porque é extremamente importante. Então, a criança com 1 ano, por exemplo, até 1 ano e meio não está falando palavrinhas, mas essa criança, ela balbuciou, né? Então, ela fez aqueles barulhinhos de bebê, ela olha e mantém o contato visual, ela sorri, ela consegue interagir, ela demonstra o que ela quer sem necessariamente falar, mas apontando para as coisas ou indicando o que ela quer. Então, se ela não está falando com 1 ano, 1 ano e meio e não faz esse tipo de contato, não tem essas outras habilidades, provavelmente essa criança está atrasada e precisa de uma intervenção breve. Assim como, por exemplo, com 2 anos de idade.
Aos 2 anos, eu já espero que a criança comece a formar algumas frases. Então, entre 1 e 2 anos, ela vai aumentar o repertório das palavras, o vocabulário. Vai aumentar o número de palavrinhas. E essas palavrinhas vão ganhar a conotação de frase. Quero, não, né, que já são quase uma expressão ou uma expressão da vontade. Aos 2 aninhos, eu já espero que a criança junte palavrinhas e comece a formar frases. Não quero, eu vou, me dá, né, daí para diante. Então, se a criança chega aos 2 anos, não começa a juntar, mas também tem um repertório, um vocabulário muito pobre, fala poucas palavras, provavelmente essa criança está atrasada. Isso é muito importante de ser identificado quanto antes, pois hoje a gente, né, bate muito nessa tecla. Quanto mais cedo a gente identificar um possível atraso, e aí eu acho que é muito importante falar para os pais e para as mães, para os profissionais de saúde, para os profissionais de educação. A gente sabe que é um fardo muitas vezes dizer que a criança está atrasada ou pode estar atrasada, mas a suspeita ela é extremamente importante e muitas vezes a gente não precisa ter certeza ou dizer para um pai, para uma mãe que está atrasado, mas se você perceber um desenvolvimento alterado, é muito importante sinalizar que a menor suspeita, já iniciamos uma intervenção para essa criança e isso vai fazer toda a diferença. Por que a gente diz isso? Por conta da história da neuroplasticidade, que é aquela ideia de que o cérebro, quanto mais novo, e isso é um fato, ele consegue formar mais conexões, né? Ele consegue aprender mais habilidades, se estimulado. Então, uma intervenção de um profissional especializado, a gente vai até comentar no momento certo, né? Então, um fisioterapeuta, uma fonoaudióloga, um psicólogo, né? Uma terapeuta ocupacional. Então, intervindo de maneira precoce, muitas vezes vai permitir com que essa criança chegue no patamar esperado para sua idade, se ela tiver uma suspeita ou já estiver com algum atraso. Então, hoje, de reverter esse atraso. Exatamente, porque uma intervenção desse tipo, né, um profissional atendendo, né, fazer terapias, não é algo que vai acarretar um problema. A gente não está falando de um remédio, não está falando de uma cirurgia. O tratamento para o atraso de desenvolvimento infantil, em geral, vai ser um aumento do estímulo. Isso, em geral, vai ser benéfico para a criança. Então, ao mínimo sinal, qualquer suspeita, não há nenhum problema da gente começar a estimular mais essa criança. Por isso, a identificação precoce ela é muito importante. Porque é muito diferente da gente perceber, por exemplo, a criança com 3 anos e não está andando com 3 anos, com 5 anos e não falou. A gente observa, né, alguns casos desse tipo, a gente já passou por histórias desse tipo, que crianças chegando muito mais velhas e não tendo alcançado ou estando com um atraso aí bastante significativo. E a resposta vai ser outra, muito mais interessante a gente já começar a intervir com essas crianças logo quanto antes possível. Quanto antes, melhor. Temos pergunta, gente, da nossa audiência. Por favor, diretor, pergunta na tela. A pergunta da Isabel, de Teresópolis, Rio de Janeiro. Antes de mais nada, Isabel, muito obrigada pela sua contribuição. Faça parte aqui do nosso bate-papo. Isabel chega com tudo aqui com a gente. Minha neta vai fazer 1 ano agora, em setembro, e ela grita muito e fica rodando os pés e mãos. Isso pode ser autismo? Como identificamos? Doutor Ciro, podemos começar por você? Muito interessante, né? Então, esses são os famosos sinais de alerta, né, que a gente já observa. Então, não necessariamente só isso vai caracterizar como autismo, mas não deixam de ser alguns sinais de alerta, viu, Isabel? Então, esses comportamentos, né, uma irritabilidade maior do que o normal, normalmente vai demonstrar uma dificuldade de comunicação da criança. Então, quando a criança tem dificuldade, mesmo nessa idade com 1 aninho, por exemplo, quando ela não consegue demonstrar o seu desejo, o que ela quer, é muito comum que ela fique muito irritada, né? Então, que pode ser por conta disso, né, essa característica relatada. E a história de girar a mãozinha, né, ou mesmo, às vezes, girar em torno do eixo do próprio corpo, são alguns sinais de alerta para estereotipias, né? Então, comportamentos, às vezes, muito restritos ou repetitivos, que são, sim, sinais, que são sintomas que estão dentro das características ali das crianças dentro do transtorno do espectro autista. Então, hoje, sem dúvida, uma das coisas que mais nos preocupam, por um aumento, sim, do número de diagnósticos, um aumento da conscientização da população e o aumento do número de casos,
as crianças dentro do transtorno do espectro autista nos preocupam bastante a identificação precoce, porque é um caso clássico de quanto mais cedo a gente conseguir diagnosticar e quanto mais cedo a gente conseguir tratar, melhor a criança vai desenvolver, com a possibilidade de ter um desenvolvimento próximo do normal ou normal para ela, né? Um Doutor, autônomo. Queria te pedir, então, uma ajuda, claro, levando em conta essa pergunta da Isabel, vamos ajudar a Isabel. De que forma que a gente consegue orientá-la com o que ela pode fazer a partir de agora? Ela identificou, então, um sinal, e aí o que ela pode fazer? Qual o profissional que ela deve buscar? Um neuropediatra? Perfeito. Como que ela pode agir a partir de então? O profissional que deve já ajudar a Isabel, por exemplo, né, e qualquer criança nessa faixa etária com qualquer sinal de alerta, deve ser o pediatra ou o médico de família, que são normalmente os profissionais que acompanham o desenvolvimento da criança. Sim. É interessante, inclusive, Dani, que desde 2017 há uma lei federal aprovada para que todas as crianças entre 18 meses e 24 meses, então 1 ano e meio, 2 anos, elas tenham aplicado alguma escala em relação a uma escala de triagem para o desenvolvimento social dessas crianças, que é justamente com a ideia de fazer uma triagem para todas as crianças populacionalmente a respeito do transtorno do espectro autista. Então, o pediatra e o médico de família são profissionais que devem ajudar nesse primeiro momento. Tá. Mas, caso haja uma dificuldade de acesso ou para um diagnóstico mais assertivo, o neurologista infantil, o neurologista pediátrico e o psiquiatra infantil são os dois profissionais que costumam fazer o diagnóstico das crianças dentro do espectro autista. E para além disso, se por exemplo a neta tiver um atraso de fala, já procurar um profissional de reabilitação, uma fonoaudióloga, um psicólogo comportamental, já para uma avaliação também em relação ao autismo. Então, o pediatra deve estar pronto para isso, mas, assim, o profissional, o especialista acaba sendo o profissional que vai fechar o diagnóstico, sim, nesses casos. Perfeito. Isabel, espero que nossos doutores aqui tenham te ajudado na sua dúvida, ok? Temos mais pergunta da nossa audiência. Por favor, diretor. Nova pergunta na tela. Pergunta é do Gil, ou da Gil, aqui de São Paulo, capital. Boa tarde a todos, seja muito bem-vindo. A minha sobrinha tem 3 anos, ainda não fala nada e nem anda, apenas com a ajuda das nossas mãos. O que podemos fazer, doutora Ellen? Esse caso onde a criança já tem 3 aninhos e não consegue ainda se movimentar sem ajuda, também é um sinal de alerta. Tá? Então, é importante que essa criança precisa aprender e ser estimulada a ponto de conseguir caminhar sozinha. Se isso não está acontecendo e se o tempo todo ela precisa de ajuda, é importante que ela vá até ou o pediatra. O doutor estava falando, eu fiquei pensando, nesses casos, tanto no caso da Isabel como nesse, é uma equipe multi. Sim, é uma equipe multiprofissional, não é só uma pessoa, né, doutor? Porque, na verdade, tem o pediatra, que às vezes é aquela pessoa que acompanha esse bebezinho desde que ele nasceu. Às vezes é aquele pediatra que a mãe confia. E se não tem esse profissional, tem que ser o médico da família ou encaminha diretamente para o neuropediatra. A função do neuropediatra é identificar questões cognitivas e psicomotoras também, né? E aí a gente está falando... fazer uma avaliação completa. Geral, porque nesse caso nós estamos falando de um bebezinho que também não anda. Então, assim, a gente vai precisar de um profissional da fisioterapia. A gente vai precisar de um profissional, talvez, da fono, porque eu não sei se essa criança está conseguindo dizer o que ela está sentindo. Será que ela está conseguindo expressar que ela não está conseguindo andar e que ela precisa de ajuda? Então, precisamos estar atentos. Nesse caso, para ontem, é importante a busca por um profissional especializado, tá, Dani? Tem que ser uma pessoa especializada. E é muito bacana, assim, a gente reparar que é a percepção do outro que pode mudar a vidazinha daquele serzinho. Eu quero muito bater nessa tecla, gente, porque papais, mamães, familiares, educadores, a percepção de vocês pode mudar a vida dessa criança, ok? Pode levar aí para um novo rumo. E vamos então, gente, conferir o resultado da nossa enquete. Por favor, diretor, vamos ver esse resultado na tela. Sobre essas telas no desenvolvimento infantil, a nossa enquete está posicionada de acordo com
o número de votações. Aqui ganhou 38%, gera problemas de atenção. Em segundo lugar, na opinião do nosso público do Instagram, dificulta o desenvolvimento social e a comunicação, leva ao atraso no desenvolvimento do motor e, por último, afeta a qualidade do sono. Gente, gostaria muito de agradecer, antes de mais nada, a presença de vocês aqui. Se você gostou do nosso bate-papo, já aproveito para deixar rapidamente as redes sociais dos nossos doutores. Dr. Ciro Matsui, neuropediatra, o Instagram dele, Dr. Ciro Matsui, o WhatsApp 0 operadora 11 98415 3780 e da doutora Ellen Tavares, psicóloga Ellen Tavares. Não perca a oportunidade de falar com eles, de acessá-los. Queria deixar aí uns segundinhos para que vocês pudessem comentar um pouquinho da nossa enquete para falar para os papais e para as mamães, alertá-los sobre o excesso de telas. Acho que isso aqui é essencial para fechar o nosso bate-papo. Perfeito, Dani. Eu acho que a resposta certa são todas e mais algumas coisas. Todas, né? e mais. E mais algumas coisas. De fato, a gente já tem diversos trabalhos hoje em dia mostrando o impacto e o efeito danoso do excesso de telas para o desenvolvimento das crianças, né? Eu sei que isso é uma realidade nas nossas vidas hoje, especialmente passamos pelo momento da pandemia, que as telas foram fundamentais, o computador, mesmo para o acesso à educação, às aulas das crianças, mas o uso hoje está muito abusivo e a gente está vendo uma geração que pode sofrer muito do ponto de vista motor, do ponto de vista social, mas principalmente do ponto de vista emocional, psíquico, né, que geram danos terríveis e muitas vezes irreversíveis para o resto da vida dessa criança. Claro, a gente não condena ninguém de usar um celular, um tablet, uma televisão, mas a gente precisa ter muito cuidado, o uso não é irrestrito e limitado. Pois é, uso não é irrestrito, precisa ser limitado. Por isso que a gente trouxe essa enquete, para trazer essa conscientização. A gente sabe que para pais e mamães não é muito fácil, mas é necessário ficar atento e impor limites. Se você gostou do nosso bate-papo, muito obrigada pela sua companhia aqui comigo e até amanhã, gente, 16 horas. Até mais.